Oi, eu sou o Dakio, seja bem-vindo ao meu canal. Depois que morremos, não voltamos mais. O corpo humano está fadado à terra e aos vermes. Assim, continuamos o ciclo da terra, que nos gera e nos engole. Mas isso provavelmente você já sabia. Agora, que uma pessoa morreria e reencarnaria como um mago overpower esqueleto em outro mundo? Tô curioso? Deixa um like e vamos falar do porquê você deveria ver Overlord. Don't you give me your love and passion. Let's ride to hell. ずっとしてこう。一緒なら知る心配じゃない。Esse anime é um isekai, um gênero que se tornou muito popular de uns tempos pra cá. E assim como o boom de qualquer gênero, há aquelas obras que são medianas ou feijão com arroz. Vide filmes de heróis que têm filmes e séries genéricos abaixo da média aos baldes, mas no meio do mar de animes comuns que tentaram surfar no hype dos isekais, há algumas pérolas. Podemos falar de alguns diferenciados que são ouros, como Konosuba, indo mais pro lado da comédia, Re:Zero, que apresenta um isekai que o protagonista morre e volta com personagens overpowered, enquanto ele é apenas um humano sem nenhum recurso, mas o anime da vez é Overlord. Overlord acompanha Momonga, nosso vilão favorito. Mas vilão? Sim, não se engane. O protagonista não é o bonzinho da história. Ele é o... No dos outros é refresco. Basicamente, para simplificar aqui. E aqui está o grande ouro da obra, do porquê ela é boa, o brilhantismo dela. Quando começamos a assistir, ele nos coloca na posição que Momonga estava naquele momento. Descobrindo um mundo novo, os perigos, o alcance de seu poder, a cultura do local e os tipos de coisas que haviam ali. アインズ様はお優しいですよね。そうか。 Ele protege uma vila. Vai me dizer que um cara desse é vilão? Um cara que protege uma vila de seres que ele nem conhece, de humanos que ele nem conhece? Bem, ele não é bem um vilão, mas digamos que ele também não é um herói. Então nosso protagonista segue com alguns objetivos. Encontrar outros players e descobrir se são perigosos, o que aconteceu para ele entrar dentro desse jogo e se tornar um isekai, e por último, mas não menos importante, como proteger a sua guild e seus NPCs, a grande tumba de Nazarick. Como o roteiro e a direção do anime tende a ficar mais do lado dele, acabamos consequentemente torcendo pra ele, porque só conhecemos a versão dele da história. Mas ele não é tão piedoso quanto diz ser. Ao final da primeira temporada, temos uma espécie de tortura. Vou dizer tortura porque a assassina morre de uma maneira muito cruel e gore. Mas ele não tortura ninguém dos métodos tradicionais. Mas até esse ponto você ainda torce por ele. Não há como ver ele como um vilão. Afinal, ele matou uma assassina. Faria mal a muitas pessoas. Protegeu a vila, protegeu sua amada NPC. Ele protegeu outras pessoas de serem assassinadas por essa assassina que tinha também um pé na vilania ali. Ela é uma assassina, né? Ela não vê coração. Ela só é paga e mata os outros, mesmo que a pessoa seja inocente. Mas a partir desse ponto, vemos que seu amor pela tumba, né, pela sua guilda, é maior do que qualquer coisa. Afinal, é a única coisa que ele tem está próximo dele. É a única coisa que ele tem do outro mundo. Em certo ponto, na segunda ou terceira temporada, acompanhamos um grupo de aventureiros que é atraído até uma dungeon misteriosa nova. A promessa de grandes prêmios e que conseguiriam alguns trocados para se alimentar no próximo dia. Eles entram, dão de cara com o exército do nosso protagonista herói. Momonga diz que eles invadiram seu reino e os convida para um duelo, mesmo sabendo que ele ia ganhar, porque ele é extremamente poderoso. Ele estava testando o limite de seus poderes, até onde poderia lutar a sério, sem usar magia e aguentar um grupo de aventureiros desse mundo. E ele aniquila completamente todas aquelas pessoas. Aniquila. Pessoas boas, que tinham futuros e planos, e pessoas esperando em casa. Como mostra, né, o final do episódio. No final desse episódio me arrepia. É lindo ver a quebra de perspectiva. Aqui o diretor fala, não, ele é assim. E alguns ainda tentam defender, falar que ele estava fazendo aquilo para proteger Nazarick e que qualquer outra desculpa de que ele está tentando descobrir quem pegou a NPC dele, controlou a mente dela. Porém, isso tudo é em vão quando descobrimos que ele atraiu eles para ali. Que aquilo era uma cilada. Não é como se as pessoas realmente invadiram e ele estava protegendo. Não. Ele atraiu pessoas boas, comuns, que estavam apenas trabalhando e aniquilou todas elas. Aniquilou todas elas dentro da tumba dele.
Aquilo tudo era um plano para entrar em contato com o rei ou o príncipe vigente do reino deles, já que eu acho que é um principado, né, do reino, porque o rapaz não é um rei, é um príncipe, é um principado. E você percebe a crueldade? Ele não se importa com as vidas perdidas ali. E ainda assim as testa pra saber os seus limites. É como um jogo, como são os brinquedos, pra saber até onde ele pode ir. E de um requinte de crueldade que eu vou te dizer, você ainda fica do lado dele. Ah, mas ele só estava testando, ele na verdade é uma caveira, ele não tem mais sentimentos, ele não é humano, ele não se vê, mano, não são pessoas do mundo dele. Mas ainda são humanos como ele era humano. E se você acha que ele ainda não é o vilão? Calma. Ele depois escraviza, ou né, como alguns gostam de amenizar aí na internet, né, de alguns quer dizer, pois sob sua tutela, os Lizardmen. Criaturas que acompanhamos ali, quieta na delas. Eles estavam literalmente vivendo nas suas vilas, nos seus pântanos, tranquilos não, porque, né, eles têm que ficar fugindo de um humano que tem mais reinos, e quando eles se expandem, os Lizardmen têm que ir mais para pântanos mais longe dos humanos. Então eles vivem ali na periferia, tranquilos, calmo na deles, e chega o exército para subjugá-los, que é o exército do Momonga. E o que ele faz? Não basta só subjugar, não basta só destruir e matar seus guerreiros. Ele ainda tem que fazer um teste. Não, ele não tá se testando pra ver, porque ele já sabe que ele é forte o suficiente. Ele tá testando um dos NPCs dele mais forte pra ver se o NPC vai fazer alguma coisa diferente, se ele é forte mesmo, se ele pode confiar nesses NPCs fazendo missões difíceis. E lembram que eu fiz um vídeo sobre o Ayano Koji, sobre o Classroom of Elite, falando que o personagem é feito pra ser distante, feito pra você se preocupar com outras pessoas ao lado dele? Eis que aqui eles acertam. O diretor ou o roteirista sabe escolher bem o que contar e como contar. Não é só sobre o Momonga, é sobre as pessoas à sua volta e as vidas que ele impacta com suas escolhas. Por exemplo, ao longo da segunda temporada inteira, acompanhamos os Lizardmen, que são humanizados, né? Perdoe a expressão, de uma forma que você torce pra eles e você fala, cara, não é possível, lutem. Mesmo sabendo que eles não têm chance. Você não tá entendendo? Eles sabem que o Momonga é forte. Você sabe que ele tá planejando um ataque. Sabe como ele é cruel e como ele é um vilão. O roteirista sabiamente te coloca do lado dos mais fracos, porque tendência comum, a maioria, tá? É torcer por mais fraco. Alguns torcem por mais forte porque gostam de ver pessoas sendo aniquiladas, mas aí é um sadismo próprio. Você tende a torcer por mais fraco e ele faz o quê? Você vai acompanhar os homens lagarto. Você acompanha a vida deles, eles se organizando como aventureiros. E você chega num ponto que você fala, nossa, poderia ter um anime só deles. Mas não poderia, né? Porque seria chato. Mas aqui fica legal. Eles se preparando contra-ataque. E isso bate muito de frente com o que eu falei do Ayano Koji, da terceira temporada do Classroom of Elite. Eles focam muito no Ayano Koji, que está planejando. Não é legal ver planejamento, é legal ver a ação. Você tem que acompanhar as pessoas em volta deles. Você tem que acompanhar o sentimento delas, humanizar elas, fazer a gente se preocupar com elas. Porque o Ayano Koji é um filho da puta. O Ayano Koji é um corno. O Momonga é o vilão. O Momonga é um corno. Ele tá planejando. Os Lizardmen estão agindo. Os Lizardmen são humanizados. São gente finíssima. Inclusive, na segunda temporada, eu achava que eles não iam fazer isso. Eu achava, não é possível. Eles vão começar uma resistência ali. Eles vão fugir, se juntar aos humanos, começar uma resistência. Não, eles são aniquilados, literalmente. O Momonga entra com as tropas dele, mata os guerreiros dele, fala, vocês vão estar sob minha tutela, e revive um dos heróis dele. De uma maneira muito triste, que tu fala, meu Deus. Ele ressuscita só pra dar um agrado pra uma mulher lagarto lá, albina, que é muito rara. Que ela se submete, ela é líder do grupo da resistência, né? Da confederação dos Lizardmen, porque eles são várias tribos e eles se juntaram pra lutar contra o mal maior. E ela fala, não, a gente se rende, mas por favor, você pode reviver ele faz isso como um agrado. Percebe como é a diferença? A primeira temporada estava preocupada em apresentar os personagens e em não torná-los detestáveis, para você torcer por eles. Que conseguiu com sucesso, talvez até mais do que as próximas temporadas. A segunda mostra como eles estão ali para subjugar outras espécies, principalmente humanos, já que a guilda do Momonga é composta só por monstros, um detalhe que eu não falei antes, mas que eles detestam humanos no jogo. É RP, basicamente. E aqui é refletido quando eles se tornam reais, porque todos os NPCs se tornam reais. Você não ficou convencido antes de ver? Tem mecha no meio. Não sei por que disso, mas tem mecha no meio. É muito RPG-zaço mesmo. Não tem mecha. E não estranho. Ah, mas tem mecha, vai ficar esquisito. Nada no universo de Overlord fica esquisito ou jogado.
A animação incomoda um pouco e eles se aproveitam de efeitos digitais e imagens estáticas demais para meu gosto, mas esse anime com certeza está no meu top 10 de favoritos, pelo menos pipocão. Ele é bom, bem dirigido e tem boas escolhas narrativas que engrandecem a trama. Gostou do vídeo? Está mais interessado em Overlord? Deixa um comentário para saber se eu convenci alguém ou não, se eu te fiz odiar o anime por causa disso. Além disso, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para dar aquela forcinha. Tchau!